Paz, Shalom. Voltei aqui de novo para a gente dar continuidade na leitura de 1 Coríntios, já está quase acabando. Hoje vai falar sobre o amor, que é o dom superior, mas no original não tem essa palavra amor aqui não. No original é caridade, ok? É a caridade. A igreja do primeiro século, ela pregava muito sobre a caridade e ela fazia muita caridade. Dividir o pão. Então, não compara a igreja cristã com essa igreja que você conhece hoje. Essa igreja de hoje, as pessoas elas só querem ficar ricas. Tem muito pobre porque já era pobre mesmo. Mas tem outros também que era pobre e ficou rico. Virou artista gospel. Então, gente, tem muitas coisas na Bíblia que foi mudado o sentido. O apóstolo Paulo, ele falava assim: eu estou dando leite para vocês. E olha que as palavras do apóstolo Paulo são palavras fortes, ok? Mas as pessoas, elas, louvado seja Deus, mas hoje em dia, se você for pregar o leite que Paulo pregava, as pessoas acham ruim. Porque hoje em dia ainda tem que colocar metade de água, metade de leite para não ficar forte. E aí criou-se uma geração de crente mimimi. Qualquer coisa sai falando mal. Não gostei daquele pregador. Não quer ter comunhão com ninguém. Igreja é comunhão uns com os outros. Então, gente, tá muito estranho. Por exemplo, a palavra amor aqui, que o pessoal usa para fazer sexo, que usa para paixão, esse texto não está falando disso. Aqui está falando da caridade, de fazer o bem ao próximo. Vamos ler para um regular nome de Jesus? 1 Coríntios 13. E aí vem os achismos dos teólogos modernos. Não, porque se colocar caridade... Não, é caridade sim. O problema é seu, que você não quer fazer caridade. E nem quer ensinar na tua igreja. Vamos lá. Deus seja louvado. E conosco Jesus, nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Que a palavra dele possa fazer efeito. A palavra é dele, é do Espírito Santo. Foi Jesus, foi Deus, foi o Espírito Santo que deu o evangelho para Paulo pregar. Qual é o evangelho que Paulo prega? Tá todas as cartas dele, você vai ver. Tudo ali que você lê começa em Romanos. Tudo ali é... Não, ele não começou pregando em Romanos. Romanos foi muito tempo já depois que Paulo estava pregando que ele escreveu, ok? Mas todas as cartas de Paulo é o evangelho que Jesus deu para Paulo pregar. Vamos lá. E aqui o Coríntios 13, o famoso Coríntios 13, que as pessoas falam que é amor, mas na realidade é caridade, diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ou seja, ainda que eu fale... Quais são as línguas dos homens? Hebraico, grego, inglês, todas essas línguas que você, porque é brasileiro, não sabe. Eu entendo talvez metade da língua falada do italiano, porque eu aprendi um pouquinho. Eu gosto de aprender um pouquinho de hebraico lá, bem pouquinho, um pouquinho de inglês, bem pouquinho, para mim, para ter a noção. Até grego eu fui ver, e aí eu descobri porque que meu nome é Helena com H. Ok? Deus seja louvado, aleluia. Então aqui ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então a língua dos anjos são essas, línguas conhecidas que você conhece. Português, alemão, inglês,
hebraico, espanhol, italiano. Essas são a língua dos homens. E a língua dos anjos? Quais são a língua dos anjos? A língua dos anjos só vai entender ela se tiver o dom de interpretação. Se não tiver, se Deus não dá o dom de interpretação, a pessoa nunca vai entender a língua dos anjos. Ela pode até falar, mas se ela não tiver o dom, ela não vai conseguir interpretar, ok? Então vamos lá. Então aqui fala da língua dos homens e da língua dos anjos. Tem a língua dos homens, tem a língua dos anjos. As pessoas incrédulas, que elas não creem no dom do Espírito Santo, elas falam que é língua dos homens. Não, tá falando da língua dos homens. Não, gente. Aqui fala da língua dos homens e da língua dos anjos. Se você não tem um dom, paciência. Pede a Deus. Mas respeita quem tem. É a língua dos anjos. Ah, mas aquela pessoa é do mal. Mas é a língua dos anjos. E se você não tiver o discernimento, você não vai saber o que ela está falando. Não deixa de ser língua dos anjos. Pode ser que ela está falando maldição. Aí é outra coisa. Mas não deixa de ser língua dos anjos. Ok? Vamos lá. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor ou caridade, ok? Caridade. Fazer caridade. Deixa eu ver essa palavra. Fazer caridade. Não é fazer sexo. Fazer caridade não é fazer sexo. Sexo é pecado. Sexo fora do casamento é pecado. Então a Bíblia não está falando para você sair por aí fazendo sexo. Como você fazer caridade. Ok? Se não tiver caridade, entre aspas, amor, entre aspas, porque não é a palavra correta, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retina. Ok? Se você não está fazendo bem ao próximo, é isso que quer dizer. Você pode ter todos os dons, você pode. Mas você olha para o seu próximo necessitado, você vira a cara, você finge que não vê. Você age com estupidez, com arrogância, com prepotência, se acha melhor que os outros. Despreza lá aquele do outro partido é do capeta. Você nem sabe o que é caridade. Aliás, você nem sabe o que é os dons do Espírito, nem sabe o que é caridade. Vamos lá. Deus vem conosco. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar os mundos, se não tiver amor, caridade, não serei. Nada serei. Nada serei. Nada serei. Sabe por quê? Porque todos esses dons o inimigo pode imitar. Todos os dons o inimigo pode imitar. Mas fazer o bem sem interesse nenhum, só quem crê em Deus. Fazer o bem pro próximo, fazer o bem ao teu inimigo, fazer o bem sem esperar nada em troca, é só quem tem o amor de Deus, a caridade, o dom. Vamos lá. Ainda que eu distribuía todos os meus bens entre os pobres. Ué, mas se ele está distribuindo os bens entre os pobres, ele está fazendo caridade. E não só distribui o bem aos pobres, também dá o corpo a ser queimado. Se não tiver a sua amor, a caridade, a verdadeira caridade, nada me aproveitará. Então, gente, e a caridade aqui... Tem muita gente aí fazendo isso, distribuindo os bens aos pobres, mas não tem caridade. A caridade é um dom especial de Deus. Não é só o fato de você dar algo para alguém que você já está tendo caridade. Muitas pessoas fazem caridade por segundas intenções. Se ela apenas repartiu bem com os pobres por segundas intenções, para ser bem visto, não é a caridade que Deus está pedindo. É muito sério, gente. Eu acho que as pessoas nem entendem o que é essa caridade direito. Porque aqui fala, ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres. Ué,
Mas isso não é caridade? Não, a Bíblia diz que não. E dá o corpo a ser queimado. Gente, dá o corpo a ser queimado. Você tem ideia do que é isso? Se não tiver amor, nada me aproveitará. Se não for na direção do amor de Deus, não vai aproveitar. Tem muita gente que morre aí pelos seus deuses. Tem gente que morre pelas suas paixões, mas de nada vai aproveitar. Ok? Agora vamos ver as qualidades da caridade, do amor, caridade, ok? Vamos ver as qualidades. A pessoa é paciente. É a pessoa, gente, porque não tem amor sozinho andando por aí, de perna e braço. Está nas pessoas, o dom está nas pessoas, e as pessoas vão atuar conforme o dom que tem nela, ok? Inclusive, quando as obras dela for passar pelo fogo, é ela que vai passar pelo fogo. As obras estão nela. Só que evangélico, pastor evangélico não prega isso. Vamos lá. O amor é benigno. O amor não arde ciúme. Não se ufana, não ensoberbece. É paciente. É do bem. Não quer vingança. Não é soberbo, não é arrogante. Tem um monte de gente por aí dizendo que está fazendo bem. Mas tem arrogância, não é pessoa benigna. Vive inchada. Parece um balão. Pronto para explodir. Não tem paciência com nada, não tem benignidade com nada. Isso não é dom de Deus. Isso é carnalidade. Vamos continuar? Não se conduz inconvenientemente. O apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem pessoas fazendo coisas que não convém. Ok? Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Quem tem o dom do amor de Deus não vive com ressentimento. Não vive com ressentimento, guardando ódio, guardando... Ok? Não vive assim. Com ressentimento, guardando ódio, guardando raiva. Querendo vingança. Arrogante, prepotente. Ok? Não é a pessoa áspera. Não é a pessoa que fica ressentido do mal. É simples, é só você observar aqui e olhar se a pessoa está nessas condições, agindo conforme que a Bíblia diz, ok? Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Só se alegra com a verdade. Mas se alegra, não fica xingando. Se alegra com a verdade. Quando a verdade acontece, a pessoa se alegra. Não é? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. As pessoas não querem esperar nada, as pessoas não querem suportar nada, elas não querem sofrer nada, elas só querem vingança, 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 vingança. E diz que ama Deus. Ama Deus. É santo. Fazendo parte do povo escolhido de Deus. Cheio de prepotência, de arrogância. Vive inchado. É áspero. Se você está seguindo essas pessoas assim, você não sabe nem o que é amor de Deus. Não sabe. Se essa pessoa for para o inferno, você seguir ela, você vai para o inferno junto com ela. Vamos lá. Vem conosco, Jesus. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Ok? Mas esse amor é o amor de Deus. É aquele que tudo suporta. É aquele que não fica querendo pagar
mal por mal. É aquele que o Senhor Jesus falou: se o teu inimigo te pedir tal coisa, dá mais isso. Se fazer andar tanto, anda mais que esse tanto. É esse que é o amor que Jesus prega. O Nazareno. Não importa se você chama ele de Yeshua. Foi esse o amor que ele pregou. Ok? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. A gente só fala aquilo que a gente conhece. E a gente só conhece uma parte das coisas. Ninguém tem a revelação por completa. Ninguém. Ninguém tem revelação por completa. As pessoas têm em parte. Ok? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vai acabar. Vai vir o que é perfeito. O que é o perfeito? É o novo homem. O homem segundo Cristo. É o homem ressurreto. É o homem que vai vencer a morte. Isso é o que é perfeito. O último inimigo a ser vencido, a Bíblia diz, é a morte. Quando a gente morrer e ressuscitar, ou quando o Senhor vir e transformar o nosso corpo em um corpo de glória, aí é perfeito. Mas por enquanto não é perfeito. Ok? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Já pensou um homem adulto, mamãe, senta no colo da mamãe, mamãe, quero mamar. Depois um homem adulto fazer isso? Tem que desistir das coisas de menino. Ok? Se torna adulto. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Porque agora vemos como em espelho. O espelho da época de Paulo não era nem como o de hoje. O espelho de Paulo era um reflexo na água. Ou era através de um latão reluzente que não era espelho. Ok? Quando você lê a Bíblia, você pensa em como as coisas eram 2000 anos atrás. Porque agora vemos como um espelho obscuramentos. Aqui o espelho era muito obscuro naquela época. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. A gente só conhece uma partezinha de Deus. Se Paulo, que foi no céu, só conhecia em parte, imagina nós. Imagina nós que nunca fomos no céu. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então conhecereis como também sou conhecido. Paulo viu Jesus. Paulo foi no trono, foi terceiro céu, viu o trono, viu tudo. E Paulo viu coisa que falou que não era nem digna de falar. E Paulo falou que ele só conhecia em partes. E as pessoas, os teólogos de hoje, acham que sabe tudo. Os teólogos de hoje, que nem batismo no Espírito Santo tem, acham que sabe tudo. Está jogando dinheiro fora e tempo. Vamos lá. Ok? Paulo falou assim, agora conheço em parte, então conhecereis também como sou conhecido, tipo assim, do mesmo jeito que eu estou me vendo aqui, minha pele, pegando meu corpo, sei que o meu corpo material é esse, aí eu vou ver, mas para ver Jesus, como Paulo está falando aqui, a gente tem que estar com o corpo perfeito, ok? Agora a gente só vê em partes. Agora, pois, permanece o quê? A fé. A fé. Não existe salvação sem fé. A salvação é pela graça mediante a fé. A fé e a salvação, as três coisas. Fé, salvação e graça andam junto. Tem que estar junto. Fé, salvação e graça, ok? Ah, Jesus já morreu, já salvou todo mundo. Sim, mas você precisa ter fé, salvação e graça. Vamos lá. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior desses é o amor. E ainda tem o amor. Além de você ter que ter a graça de Deus, a fé para ser salvo, aqui diz que o mais importante é o amor. Não esse amor carnal que você conhece. É aquele amor de Cristo da sua vida na cruz. Ali ele morreu por amigos e para inimigos.
Porque muitos que eram inimigos dele ali, depois veio a se converter. Até hoje tem inimigos do Senhor Jesus se convertendo. Então ele morreu por amigo e por inimigos. Esse é o amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Vem, Senhor, salvar a minha casa. Vem, Jesus, me ajuda a crer mais e mais em Ti. Me ajuda, Senhor Jesus. Eu sei que eu não sou perfeito, sei que eu erro muito, mas não deixa eu dar tanta atenção para minha carne, tanta vazão para a carne. Me ajuda, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vos deixo aqui, passa a live para frente. Eu deixo uma bênção especial para você que vai ver essa live. Eu deixo uma bênção especial. Aleluia. E que o Senhor te abençoe na sua saúde, na sua vida financeira e nos seus relacionamentos familiares, com amigos, que seja de paz e de bênção e que os maus relacionamentos saiam da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Paz, paz. Shalom, shalom. Shalom de Cristo. Cristo Jesus, o Messias de Nazaré. Paz.